Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, tudo certinho aí? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem, comigo tá tudo bem também. Tô aqui para mais uma aula de química, pra gente tentar entender essa matéria aí que é meio satânica, né, meu? Esse bagulho é muito louco. Então bora começar aí sem mais delongas. Já vamos entrando no clima da aula. Segura, é nóis! Bora! Consagrado. Bom dia, minha consagrada. Vamos estudar, vamos estudar. Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar. Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar. Arranjei um carro importado, uma beca e um celular. Na verdade era tudo emprestado, não tenho nem onde morar. Te ganhei no paparico, te papariquei, quis te dar um fino trato e me apaixonei. Te ganhei no paparico, mas não sei nenhum. Por favor, amor, não pense que sou 7. É, isso aí, rapaziada. Bora começar então. Então é isso aí, vamos começar com o nosso assunto. Tô aqui para trazer uma pequena demonstração dos números quânticos. É um assunto muito louco, né? O próprio nome já diz, né? Envolve quântica, envolve uma compreensão mais abstrata das coisas. Então vamos começar. No que a gente tem, do que a gente teve de desenvolvimento com relação ao átomo e aos modelos atômicos, teve dois cientistas que desenvolveram ideias relevantes, que no caso foi o Bohr e o Sommerfeld. O Bohr trouxe o conceito de níveis de energia para o átomo, né? Então, segundo ele, os elétrons estariam distribuídos em níveis de energia, orbitando ao redor do núcleo. Um modelo que funcionava muito bem para o átomo de hidrogênio. Já Sommerfeld introduziu o conceito de subníveis de energia, né, que gerariam aí órbitas não circulares, não apenas órbitas circulares para os elétrons, como também órbitas elípticas, né? Então, Bohr e Sommerfeld trouxeram esses conceitos e com isso foi possível ter a distribuição eletrônica, foi possível organizar os elétrons nesse diagrama, conhecido como diagrama de Linus-Pauling, ou também princípio de Aufbau, né? Observe, né, que aqui nós temos sempre um número grande, que é o número do nível, a letra, que é o subnível, e esses numerozinhos são os números de elétrons que estão dentro desses subníveis. Aqui está representado o número máximo de elétron que cabe em cada subnível, ok? E sempre a distribuição é feita, galera, em ordem crescente de energia, né? Então, por exemplo, do 2p6 eu vou para o 3s2. Isso significa dizer que o subnível S no nível 3 tem mais energia do que o subnível P lá no nível 2. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o 3D, né, depois do 4S, eu vou para o 3D, né, segundo a minha ordem aqui. Isso quer dizer que o subnível D no terceiro nível, no nível 3, tem mais energia do que o subnível S lá no nível 4 da distribuição eletrônica. Beleza? É isso que quer dizer esse diagramazinho aí pra gente. E um pouquinho mais para frente, o Schrödinger, com todos os seus estudos relacionados à dualidade onda e partícula do elétron, trouxe uma equação muito louca para a gente, né? Essa equação muito louca que relaciona aí a função de onda de um elétron e que nos diz a probabilidade de encontrar o elétron, o que a gente chama também de densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Por meio dessa equação e por meio desse conceito relacionado à mecânica quântica, foi possível estabelecer o conceito de orbital. Essa palavra é uma das palavras-chave dessa nossa aula, ok? Então, é importante, é muito relevante que você saiba o significado da palavra orbital na sua cabeça, né? Então, orbital é o local ou região dentro de um subnível em que a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima.
a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima, ok? Então, um local, uma região. Como assim um local, uma região? Observe, né, aqui, ó, essas figuras aqui coloridas representam justamente essas regiões que é por onde o elétron está orbitando o núcleo, né? Além de estar girando ao redor do núcleo, como o elétron faz, né, em órbitas circulares ou órbitas elípticas, ele também, enquanto orbita o núcleo, pode ocupar qualquer uma dessas regiões, qualquer um desses locais. E dentro dessas regiões, ou dentro desses locais, a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Ok? Então observe quantas formas, quantas regiões distintas são possíveis de se ter, né, dentro dos subníveis. Ok? Então isso é um orbital. Agora a gente pode começar a definir os números quânticos. Bom, então o que são números quânticos? São números relacionados com a energia do elétron e que identificam cada elétron na eletrosfera de um átomo. Nossa, parece um trava-língua aqui. O elétron, né, a energia do elétron, e vai dizer para a gente aonde que está esse elétron lá na eletrosfera, né, na distribuição eletrônica. A definição clássica, né, de quântica, né, é essa daqui de baixo. Não importa para a gente, né, o que importa é essa definição mais simples de cima, né? Beleza? Então, importante saber, porque daí saber os números quânticos vai nos permitir identificar cada elétron na eletrosfera de um átomo. Veja como isso é relevante. Vai conseguir, com os números quânticos, a gente consegue, por meio de uma representação matemática, por meio de números, a gente consegue imaginar como está o elétron girando ao redor do núcleo. E é esse um dos maiores desafios para se compreender os números quânticos e para se compreender o comportamento do elétron no átomo. Porque envolve muita imaginação. Né? Então, se a gente não conseguir ter claro na cabeça que o núcleo está no centro, o elétron gira ao redor do núcleo, mas não somente em órbitas circulares, né? Mas também como elipses. E além disso, dentro dessas órbitas, os elétrons ocupam regiões que a gente chama de orbitais. E esses orbitais estão dentro de subníveis de energia. Meu Deus! Cara, que loucura! Vamos lá. Bom, quais são os números quânticos? São esses 4, né? Tem que saber, né? Número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o número quântico de spin, ok? Então, são os nomes de cada número quântico, né? Cada elétron apresenta um conjunto de 4 números quânticos. Então, cada elétron vai ter um número quântico principal, um número quântico secundário, um número quântico magnético, né? E um número quântico de spin. Essas letrinhas são as simbologias que a gente usa para os números quânticos, beleza? Nossa, fiquei meio tonto aqui agora, caramba, vai bater um teto preto aqui. Vamos lá, onde é que eu estava? O que significam? Ah, sim, o que significam os números quânticos? Então vamos definir cada número quântico, né, separadamente. O número quântico principal significa o nível de energia em que o elétron está. Então, se o elétron está no primeiro nível, eu digo que o número quântico principal dele é 1, o n dele vale 1. Se ele está no segundo nível, o n vale 2, e assim sucessivamente. Okay? Para os átomos que a gente tem conhecimento e registrados oficialmente pela IUPAC, o n vai até 7. Né? 7 é o número máximo de níveis, mas teoricamente esse número pode variar aí indefinidamente, né? Sempre em múltiplos de 1. Né? Não existem números com vírgula aqui. Beleza. Número quântico secundário significa o subnível aonde o elétron está. Né? Na verdade, ele significa a forma do orbital em que o elétron se encontra. São aquelas formas, aqueles formatos lá que eu mostrei para vocês no começo da aula. Né? Então, cada subnível vai admitir formatos específicos. Né? Mas o importante é saber isso aqui, ó, significa o subnível de energia que está o elétron. Né? E cada subnível tem um valor. Então, por isso tem que acabar decorando. Né? Do sexo pode dar filhos, tem um macete, né?
para decorar o SPDF na sequência. Então, o subnível S, a gente vai dizer que o número quântico secundário dele é 0. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o elétron está no subnível S, eu digo que este elétron tem número quântico secundário 0. Se o elétron está, digamos, no subnível F, eu digo que o número quântico secundário desse elétron é 3. E cada subnível tem o seu, tem que saber. Mas é fácil, né? SPDF 0123, super fácil. O número quântico magnético significa a orientação da nuvem eletrônica, ou significa a região pela qual o elétron se move enquanto orbita o núcleo. Então, como eu disse, além de estar girando ao redor do núcleo, os elétrons que estão no subnível S giram dentro de uma esfera. Não que eles fiquem o tempo inteiro ali. É impossível dizer isso do ponto de vista da mecânica quântica. Assim, não que seja impossível, existe uma incerteza. Você pode dizer onde está o elétron, mas daí você não consegue dizer a velocidade dele, vice-versa. Mas assim, a máxima probabilidade de encontrar os elétrons que estão no subnível S acontece quando eles estão dentro de uma esfera, quando eles estão girando dentro dessa região. Aí eu posso estudar aquela região que muito provavelmente vai ter um elétron aqui dentro. Para o subnível P, a gente tem 3 regiões distintas onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Então aqui seria um número quântico, seriam 3 regiões do subnível P. Para o subnível D, a gente tem 5 regiões distintas, 5 possíveis regiões, que é onde o elétron se move enquanto orbita o núcleo, enquanto gira ao redor do núcleo. E para o subnível F a gente tem 7 possíveis regiões, 7 possíveis configurações. Então o número quântico magnético vai dizer isso, vai dizer o formato, a orientação dessa nuvem eletrônica, dessa nuvem de elétrons, a carga eletrônica total ali. Então olha, por exemplo, aqui, no nível 1 só tem o subnível S, então ali eu tenho uma esfera. No subnível P, no nível 2 eu tenho subnível S e subnível P. Então aqui eu tenho a esfera e tenho também 3 outras regiões que fazem parte do subnível P. Vamos lá, vamos para como que a gente descobre tudo isso, Antes disso, o número quântico de spin tem, pela definição que tem em vários sites e nas apostilas, diz que significa a orientação da rotação do elétron em torno do próprio eixo. Seria mais ou menos assim, se o elétron está girando em sentido horário ou se ele está girando em sentido anti-horário. Na verdade, ele significa o 4º número quântico para descrever um elétron. É o número 4 ali que a gente precisa para compor o conjunto de números quânticos para o elétron. Mas esse número de spin é responsável pelo paramagnetismo, é responsável por alguns materiais serem atraídos ou não por ímãs, porque ele está envolvido com um momento angular magnético, certo? Então, isso está relacionado, para certos materiais, o movimento dos elétrons ali, o sentido da rotação deles, pode gerar uma atração por um ímã ou não. Esse número de spin pode ser mais meio ou menos meio. São esses 2 valores que a gente estuda. E as questões normalmente tem que falar para vocês. Olha, se o elétron estiver para cima, vale mais meio. Se o elétron estiver para baixo, vale menos meio. Normalmente as questões falam isso, tá? Como assim o elétron para cima ou o elétron para baixo? Já vamos ver, Porque agora a gente vai ver como obtê-los. Então, como assim para cima ou para baixo? Então, como obter esse conjunto de números quânticos? Eu vou fazer alguns exemplos aqui, tá? Então, digamos, eu quero saber o conjunto de números quânticos para o elétron da camada de valência do lítio. E aqui tem o número máximo de elétrons para cada subnível, e aqui eu estou fornecendo para você os valores de spin. Então vamos lá, galera.
O lítio é um elemento químico cujos átomos têm 3 prótons dentro do núcleo, dos seus núcleos, e logo, né, os átomos neutros de lítio têm 3 elétrons. Então eu vou distribuir esses 3 elétrons no meu diagrama. Sempre começo escrevendo um S e coloco 2 elétrons, no máximo 2 elétrons, né? 3 menos 2, sobra 1 elétron. Então eu vou colocar 2S e ali dentro eu vou colocar 1 elétron, que é o número de elétrons que eu tenho para distribuir. Acabou a distribuição. Então, eu vou ver lá a camada, lembrando, né, que a camada de valência é a última camada aqui, né, o último nível da distribuição. Então, eu vou estudar o elétron, observe, né, nesse nível tem um elétron, então eu vou estudar o elétron que está no nível 2 e está dentro do subnível S. Então vamos começar. Como que a gente determina o número quântico principal? Então, para saber esse número, basta olhar o número do nível em que o elétron está. Então, o elétron está no nível 2, logo, o N é igual a 2. Super fácil. Número quântico secundário. Para saber este número, basta olhar o subnível em que o elétron está. Então, este elétron está no subnível S, então o L dele vale 0. Né? É tabelado, né? Lá na tabelinha que a gente viu. E agora vamos para o magnético, que é o mais chatinho de definir. Então, para saber esse número, precisamos descobrir o número de orbitais que tem em cada subnível. Para fazer isso, divida o número máximo de elétrons permitidos para um subnível por 2. Então, vou dividir 2 por 2, 6 por 2, 10 por 2 e 14 por 2. E vou escrever isso na forma de quadradinhos. Como assim? 2 dividido por 2, 1. Um quadradinho. 6 dividido por 2, 3. Então, 3 quadradinhos. 10 dividido por 2, 5. E, obviamente, né, 14 dividido por 2, 7. Legal. Cada quadradinho desse é um orbital atômico. É um orbital onde o elétron, onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Muito bem. E agora, como que a gente faz para definir os números? No meio de cada subnível, ou seja, nos quadradinhos centrais, coloque o número 0. Esse é o orbital que vale 0. Né? O S só tem 1, então ele só vai ter o número 0. À esquerda do 0, coloque números negativos. Então, menos 1, menos 2 por causa do D e o F, menos 3 por causa do F. E à direita do número 0, coloque números positivos. Mais 1, mais 2, ou até mais 3, caso for o subnível F. Tá aí. Então, a gente conseguiu definir os números quânticos magnéticos. Agora a gente tem que colocar os elétrons aqui dentro. A gente definiu as possibilidades. Agora a gente tem que colocar os elétrons aí dentro e ver o que vai acontecer. Então, insira os elétrons presentes em determinado subnível. Para fazer isso, vamos representar cada elétron como uma flecha. Coloque uma flecha voltada para cima, no primeiro orbital. Depois, outra flecha voltada para cima no segundo orbital, e assim por diante. Caso ainda existam elétrons para colocar, retorne para o primeiro orbital e coloque uma flecha voltada para baixo. Depois, outra flecha voltada para baixo no segundo orbital, e assim por diante. Nossa, como assim? Então observe aqui, a gente está estudando o elétron que está no subnível S. O subnível S só tem um orbital possível. Então eu vou pegar esse elétron, vou pegar esse primeiro elétron, vou representar ele como uma flecha. Não é essa flecha, né? Essa flecha quer dizer que eu vou jogar ele aqui dentro. Eu vou jogar ele aqui dentro. Eu vou colocar uma flecha voltada para cima. Então cada flechinha aqui dentro do orbital é um elétron. Como eu só tenho um elétron aqui, eu coloco ela e acabou. Né? Então acabou. Em qual número ela ficou? Ficou no número 0. Então quer dizer que o M desse elétron vale 0. Isso é necessário por causa de uma regra que chama a regra de Hund. Segundo essa regra, quanto maior o número de elétrons com espinhos paralelos num orbital, menor será a energia. Na realidade, essa regra quer dizer o seguinte: primeiro você coloca todos os elétrons para cima, né, em todos os orbitais,
E depois, se ainda houverem elétrons, você retorna para o primeiro orbital e coloca as flechas viradas para baixo. Como assim? Imagine que eu tenho 4 elétrons em um subnível P. O subnível P apresenta 3 orbitais. Então eu vou colocar primeiro uma flecha para cima, um elétron para cima, depois no outro orbital mais um elétron para cima, depois no terceiro orbital mais um elétron para cima. Como dos 4 eu distribuí 3, ainda falta 1. Então eu retorno para o primeiro orbital e coloco uma flechinha virada para baixo. Ok? Então essa é a maneira correta de distribuir 4 elétrons, por exemplo, dentro de um subnível P. O que eu quero dizer é o seguinte, independente do subnível aqui, primeiro você coloca os elétrons para cima. Terminou. Ainda tem elétron para pôr? Volta para o começo e daí coloca para baixo. Começa a completar virado para baixo, ok? Então é assim que você descobre o número quântico magnético. Legal. E o número quântico de spin é só você observar se a seta está para cima ou está para baixo. Se a flecha está para cima ou está para baixo. Né? Porque aqui eu já dou para você o que você tem que admitir. Então, quando a gente preencheu o subnível S com um elétron, ficou uma seta para cima. Seta para cima, a gente admite que o spin é igual a mais meio. Então, beleza, esse é o spin. É o jeito o sentido que o elétron está girando. Eu não posso dizer, não posso afirmar que o elétron está girando no sentido horário ou que ele está no sentido anti-horário. Seria louco se eu fosse querer afirmar alguma coisa na química ou na física quântica sem observar esse evento. Pois, na quântica, sem a gente observar o evento acontecendo, há a possibilidade de acontecer efeitos muito loucos, cara. Tipo, da coisa ser aquilo ou não ser aquilo, entendeu? Ela só vai ser ou não ser quando ela for vista. Enquanto ela não está sendo vista, ela pode ser qualquer coisa, mano, é uma loucura. Não quero entrar muito nesses detalhes, porque, velho, tá de manhã, a gente vai ficar louco começando a semana, tá ligado? Bora! Então, legal. Com isso, galera, a gente conseguiu definir o conjunto de números quânticos para o elétron que está no subnível S no segundo nível da distribuição do lítio. Somente este elétron tem este conjunto de números quânticos. Qualquer outro elétron da distribuição não terá o mesmo conjunto de números quânticos. Pode ser que mude aqui, pode ser que mude aqui, pode ser que mude aqui ou aqui, né? Mas nunca 2 elétrons podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Mais uma vez. Agora, vamos obter o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético do cloro. Lembrando que o elétron mais energético é o último que foi colocado na distribuição, ok? Então, mesmo esquema. Cloro tem 17 prótons, assim como tem 17 elétrons. Então, vou distribuir os 17 elétrons. Acompanhe comigo. Sobra 5 elétrons e termino colocando esses 5 elétrons dentro de um subnível P. Legal. Então, o elétron mais energético é justamente o último que foi colocado na distribuição. Eu sei que os últimos elétrons que eu coloquei foram esses aqui, né? Que estão dentro do subnível P. Acabou. Então, é esse subnível que eu vou estudar. Por quê? Porque ele foi o último que eu coloquei na distribuição. Os elétrons que estão aqui dentro têm a maior energia, são os mais energéticos nesse sistema. Então vamos lá, vamos agilizar o esquema para ficar rápido. O número da frente é o número do nível, então é o número principal. Subnível é o número secundário. Para o subnível P, o número secundário é igual a 1. Então, vamos estudar o subnível mais energético, que está no nível 3, né? E o subnível P contém 5 elétrons. Vamos pegar esses 5 elétrons e vamos ver como é que eles estão alocados dentro dos orbitais. Então, faço os 3 orbitais que o subnível P tem direito, coloco 0 no meio, menos 1 para o lado, para a esquerda e mais 1 para a direita, e vou colocar os 5 elétrons. Como que eu faço isso? Primeiro coloco 1 para cima,
No segundo orbital, no primeiro orbital, né? No segundo orbital, coloco outro para cima. No terceiro orbital, coloco outro para cima. Dos 5, eu já coloquei 3, então ainda faltam 2. Então, eu retorno para o primeiro orbital, coloco um para baixo, vou para o segundo, coloco outro para baixo. E agora acabou a distribuição. Observe que o último elétron que eu coloquei, ou seja, o elétron mais energético, está virado para baixo e ele parou justamente no número 0. Então, o M desse elétron é igual a 0. E o spin, como esse elétron que eu coloquei está para baixo, nas nossas orientações lá no começo, o spin igual a menos meio, o spin igual a seta para baixo, né, é igual a spin igual a menos meio. A seta para baixo é spin igual a menos meio, beleza? Então, o spin é bem fácil, né? Depois você faz, é só ver se a seta está para cima ou está para baixo. Ah, professor, como que eu sei que eu não ia estudar esse elétron aqui, ó, que está virado para cima? Porque ele não é o mais energético. Ele foi o segundo que a gente colocou, né? Depois do primeiro a gente colocou ele. E o elétron mais energético é o último que a gente coloca. E o último foi esse daqui, que está virado para baixo, dentro do segundo orbital. Quer dizer que esse elétron está girando mais ou menos assim, ó. Além de girar ao redor do núcleo, ele gira, ele orbita desse jeito assim, ó. Ele pode fazer isso, ele pode fazer isso, sei lá. Mas quando eu estudar essa região e eu estudar quando eu estudar o subnível P, lá no terceiro nível, eu estudar essa região, esse movimento, aqui a probabilidade de eu encontrar o elétron é máxima. Muito bem, é muito louco, né? É uma loucura isso daqui. Só mais um, galera. Obter o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético do ferro. Olha, vocês estão se preparando também para o vestibular e tudo mais. A UFPR não cobra números quânticos no seu cronograma de conteúdos que serão cobrados no vestibular já tem alguns anos. Entretanto, alguns outros vestibulares mais conteudistas, como o próprio vestibular da UEPG, costumam cobrar números quânticos. E uma das perguntas que normalmente aparece é o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético de determinado elemento químico. Tá? Então, vamos lá. Lembrando que o elétron mais energético é o último que foi colocado na distribuição. Então acompanhe comigo a distribuição dos 26 elétrons do átomo neutro de ferro. Agora muita atenção. Observem que depois que eu passo pelo 4s2, sobram 6 elétrons para eu distribuir. Então, depois do 4s2, eu tenho que retornar para o nível 3, adicionar o subnível D e colocar esses elétrons lá dentro. Né? É a ordem, é a sequência do diagrama de Linus-Pauling, a sequência da distribuição eletrônica. O elétron mais energético está dentro do subnível mais energético, que é o último que a gente coloca na distribuição. Veja, não é esse o último, né? Esse aqui essa é a camada de valência. O último subnível que a gente colocou foi esse daqui, foi depois do S, né? Então, esse é o mais energético e o elétron mais energético está aqui dentro. Então, é ele que a gente vai estudar. Então, como no slide anterior, né? Então, vou estudar o subnível mais energético, os elétrons estão no nível 3 e esse subnível contém 6 elétrons. O primeiro número é o nível, né? Então é o número quântico principal. O subnível é o número quântico secundário. Então, para o subnível D, o valor é igual a 2. E agora eu vou estudar esses 6 elétrons dentro do subnível D, que contém 5 orbitais. Então, novamente, fixo 0 no meio, negativo menos 1, menos 2 para a esquerda, mais 1, mais 2 para a direita e está pronto para colocar os elétrons. Então, eu tenho 6 elétrons para colocar. Vou colocar um para cima no primeiro orbital. Vou colocar um para cima no segundo orbital.
mais um para cima no terceiro, quarto, quinto. Coloquei 5 elétrons, ainda tem mais um. Então, retorno para o primeiro e coloco esse elétron lá. Observe que esse elétron parou no orbital com o número -2. Então, o m desse elétron é igual a -2. E, de acordo com a orientação no exercício, quando a seta está para baixo, o spin é igual a -meio. Então, está aí, conjunto de números quânticos para o elétron mais energético do átomo de ferro. Somente ele tem esses 4 números quânticos. Nenhum outro elétron do ferro tem esse conjunto de números quânticos. Observe, pense como isso, que loucura, cara. Pô, isso é tipo uma identidade do elétron dentro da distribuição, entendeu? Para você praticar, olha que legal. Tenta praticar aí, né? Tenta fazer a distribuição do selênio e tenta obter o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético deste átomo, né? Do átomo desse elemento químico. Beleza? Então é só fazer o mesmo esquema, né? Pega os 34 elétrons. Opa, 31 não, 34, né, burro? Pega os 34 elétrons e vai distribuindo aqui, né? Fazendo aquele esquema, né? Aqui não é 31 nem 29, tá, galera? Aqui é 34, 34 menos 2, 32, tá? Aqui tá errado. E daí você vai distribuindo, enfim, né? Tenta fazer aí com os números certos. E daí na próxima aula a gente discute isso, né? Vocês podem até trazer, quem fizer e tal, pode até tentar fazer, né? Acho que pelo programa lá, que vocês vão ter acesso, estão tendo acesso, né? Dá para vocês pegarem a tela e escrever. Não sei, né? Enfim, mas qualquer coisa a gente conversa e faz acontecer. Para finalizar, como resumo, essa é uma imagem, né, dos níveis com os seus possíveis orbitais, né? Possíveis orbitais a serem ocupados à medida que os elétrons vão sendo distribuídos no diagrama de Linus-Pauling, ok? Para vocês um artigo sobre o modelo de Sommerfeld, pode ler, né, a hora que tiver um tempo, na hora que você quiser só passar um tempo diferente. E aqui, né, uma pira sobre o que eu estava falando, né, do objeto na pira da quântica, né, o objeto só é o que é depois que ele foi observado em determinado evento, né? Antes ele pode ser qualquer coisa, enfim. Por enquanto é isso, galera. Fiquem na paz. A gente se vê daqui a pouco. E aproveitem aí o dia, aproveitem a semana. E é nóis. Falou! Garganta tá seca. Don't show